Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. Mesmo que você não saiba de nada, você vai fazer sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, utilizando o seu fogão 4 bocas e com equipamentos triviais, como esse daqui. Ó. Isso aqui é um balde fermentador, isso aqui é um chiller de imersão, isso aqui é um arrolhador, certo? Então são equipamentos como esses aqui, simples, triviais, que você assistindo esses vídeos aqui de sua cerveja em casa, você vai aprender a fazer cerveja na cozinha da sua casa, partindo do zero, mesmo que você não saiba nada, certo? Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e hoje eu comecei a fazer cerveja no finalzinho de 2014 ali. Deu uma pausa em 2018, eu fiz por 4 anos assim. Na verdade eu fiz por 3 anos, né? Porque eu fiz 2015, 2016, 2017. E no início de 2018 eu parei, né? Porque nasceu meu segundo filho. E aí, no início de 2023, ou seja, 2 anos que eu voltei a fazer cerveja, né? Ou seja, já tenho aí 5 anos de experiência fazendo cerveja em casa, os mais variados estilos possíveis, e venho trazer para vocês aqui a minha experiência, a experiência que eu tenho de todos esses anos fazendo cerveja, o estilo que eu quiser na cozinha da minha casa, beleza? E o que é que eu aprendi com todos esses anos fazendo cerveja? É justamente isso que eu vou trazer aqui. Na verdade, o que eu vou trazer aqui para vocês são os erros que aconteceram, os erros que podem acontecer e os sabores indesejados que acontecem, que ocorrem, os sabores que a gente termina produzindo por errar uma coisa ou outra. E aí eu vou abordar esses erros, como evitá-los e como você identifica, né? Na verdade, o sabor que ele vai trazer, você vai saber mais ou menos qual foi o erro que você fez e você vai saber, então, portanto, como evitar esses erros. Beleza? Antes de continuar ouvindo, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem, que é para mais pessoas saibam que erros comuns são esses de cervejeiros iniciantes, né? Que erros são esses que eles podem evitar, beleza? Então curta e compartilha, que é para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, beleza? Vamos lá então. Primeiro erro que você pode saber, que você pode fazer como um cervejeiro iniciante, né? É a falta de sanitização. Vamos lá. Um dos pilares de você fazer uma cerveja gostosa, saborosa, sem erros, é ter aquele cuidado excessivo com sanitização, certo? Com limpeza e sanitização, tá? O segredo de uma cerveja bem feita é você fazer num ambiente limpo, certo? Na sua cozinha ela tem que estar limpa, ela tem que estar organizada, ela tem que estar, né? Não pode estar com aquela pia cheia de prato para lavar, certo? E os seus utensílios, os seus itens de apoio, os seus equipamentos, eles precisam estar em determinado momento sanitizados. Por exemplo, a cerveja, ela é um alimento, certo? Que ele não pode ser contaminado. O equipamento, aliás, exatamente, o equipamento que vai tocar nessa cerveja, ou seja, o balde fermentador, quando vai para a fermentação, depois da cerveja fervida, ele vai para esse equipamento aqui, certo? Ele vai para esse equipamento aí, que é um balde fermentador. Depois da fervura, que é a terceira etapa da fabricação da cerveja, a segunda etapa da fabricação da cerveja, né? É braçagem com circulação e lavagem, a primeira, e a segunda é a fervura, certo? O que acontece na fervura? A fervura, ela esteriliza o líquido, né? Ela esteriliza o mosto. E esse mosto, depois de esterilizado pela fervura, ele vai para o balde fermentador, ele vai para as garrafas e tudo. A partir da fervura, tudo tem que ser sanitizado. Tudo que o líquido for tocar, ele tem que ser sanitizado. O que é ser sanitizado? É você passar álcool 70, certo? Para você matar 99,9% dos fungos e bactérias, para evitar a contaminação da sua cerveja, certo? Então, você pode usar álcool 70, você pode usar iodofor também. Então, esse cuidado que você precisa ter é para justamente evitar a contaminação. Você sanitiza para evitar a contaminação da sua cerveja, beleza? Você vai sanitizar o seu balde fermentador quando terminar a fervura, você vai sanitizar
as suas garrafas, ó, tem umas garrafas aqui, ó, guardo aqui, ó, que eu já usei e guardo aqui para reutilizar. Essa garrafa aqui, quando eu for engarrafar, eu vou jogar álcool 70 nela, chacoalhar, aliás, primeiro lavar, certo? Lavar, jogar, depois deixar secar, depois álcool 70 nela, deixa secar de novo e assim eu engarrafo, certo? Então é sempre lavagem e sanitização para a gente evitar o quê? Contaminação. E essa contaminação ela vai trazer o quê? Sabores azedos para a nossa cerveja. Se a sua cerveja está com sabor azedo, você não fez um processo de sanitização direito. Se ela tiver um sabor rançoso, se ela tiver um sabor de um aroma de sabor e aroma de estábulo, quando você vai para alguma fazenda que você sente aquele cheiro de cavalo, de estábulo, né? Aquele cheiro de feno, de tudo. Se a sua cerveja está assim, pode ser, né? Tem grandes chances de ser porque você não sanitizou os seus equipamentos direito, certo? Como evitar, limpar e depois sanitizar. Você pode usar álcool 70, você pode usar iodofor, você pode usar PAC 200. PAC 200 ele é como se fosse um cloro, ele atua como se fosse um cloro. Ele é um pozinho que você mistura na água, você bota 1 gramazinho dele para 1 litro de água, não, são 2 gramas para 1 litro de água, né? Bota numa água, ela tem que estar numa temperatura um pouco elevada, né? Aí tem que ver modo de preparo, tudo desse líquido. Primeiro você compra o pó, depois você vai fazer essa mistura de 2 gramas por litro com a água quente, né? Espera reagir e aquele líquido ali vai ser um líquido sanitizante que você pode botar no seu balde fermentador, você pode botar aqui no seu tubo de engarrafar, né? Que é esse aqui que tem uma válvulazinha na ponta, né? Isso aqui vai tocar no líquido depois dele ser fervido, tá? Você vai precisar, né? Você vai poder colocar esse líquido em todos esses utensílios, certo? Então, o primeiro cuidado que você precisa ter para que você não tenha um sabor indesejado na sua cerveja é cuidado extremo com limpeza e sanitização, certo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você quer fazer uma cerveja de qualidade, tenha cuidado com limpeza e sanitização. Limpe tudo antes de você começar a fazer a sua cerveja. Eu faço assim: vou fazer uma cerveja. Pego isso aqui, água e sabão e enxago. Isso aqui, água e sabão e enxago. Mesmo sabendo que depois vai ter o álcool 70, água e sabão em tudo. Água e sabão nas panelas. Ó, tem um pedacinho de uma panela aqui, ó. Aqui uma panelinha. Água e sabão nela. Tudo. Exagerar na limpeza e sanitização para ter resultado. Beleza? Isso é bem importante, tá? Vamos lá para mais um. Controle inadequado de temperatura na fermentação, certo? A fermentação, ele é a quarta etapa, o quarto passo de 5. Para você fazer cerveja, você precisa de 5 passos, certo? O quarto e penúltimo é a fermentação, tá? A fermentação é um processo em que, se a gente errar a temperatura, a gente vai ter sabores indesejáveis para a nossa cerveja. Então a gente vai usar a temperatura como aliado. A gente vai deixar a temperatura da forma que a levedura trabalhe da melhor forma. Trabalhe bem. Cada levedura ela tem a sua especificidade, certo? Então a gente precisa controlar essa temperatura no momento da fermentação, certo? Eu vou aprofundar mais nesse assunto. Mas deixa eu falar logo quais são os sabores que você pode ter, tá? Você pode ter sabor de álcool fúzio, certo? Que é um sabor quente ou então um sabor ardido, certo? Pode ter um sabor fenólico, né? São os fenóis. Pode ter sabor de diacetil também, certo? Pode ter um sabor ésteres também, certo? Ésteres frutados excessivos. Isso aí você pode ter esse sabor também, certo? E eles podem deixar a cerveja desagradável, pode até dar dor de cabeça, certo? Ele pode remeter a sabor de remédio também, quando você erra na temperatura da fermentação, certo? Ou então de cravo, né? Uma cerveja que você não quer o sabor de cravo, ele vai dar um sabor de cravo, certo? E também pode deixar a cerveja desequilibrada, com sabores desequilibrados. Você não sente, né, o sabor que você estava querendo na sua cerveja, certo?
Então o que é que você deve fazer? Deixar a fermentação na faixa ideal, eu vou aprofundar mais. E como você faz isso? Como eu faço? É controlando a temperatura, com um controlador de temperatura. O que é esse controlador de temperatura? É isso aqui, ó. Vejam, isso aqui é o meu freezer, certo? Essa tampinha branca aqui, ó, é o meu freezer. Aqui é onde eu fermento as minhas cervejas, certo? É nele. Veja que é pequenininho, dá para você ter na sua casa, tá? Esse equipamentozinho aqui, ele é um controlador de temperatura. Então, eu ajusto ele, certo? Vamos ver aqui. Ele está ajustado para ligar quando chegar a 1.4 graus, que eu quero manter uma temperatura só para manter umas cervejas aqui que já estão prontas, e desligar quando tiver 1.3, certo? O que é que eu quero com isso? Que ele fique mais ou menos ali em 1 grau, 1 e pouco, certo? Entre meio grau e 2 graus. Ele vai ficar variando nisso aí, certo? E aí você instala ele no seu freezer. Ele vem da tomada. O meu freezer, eu ligo nesse controlador de temperatura e esse controlador é ligado na tomada. Então ele fica cortando a energia quando chega na temperatura. Porque existe um termômetro, deixa eu de novo aqui. Existe um termômetro que ele fica medindo a temperatura aqui dentro, ó. Aqui não tá vendo, peraí. Vocês estão conseguindo ver aí? Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um termômetrozinho que ele fica medindo a temperatura aqui dentro. Quando a temperatura chega numa temperatura maior do que o que eu quero, quando chega na temperatura maior do que o que eu quero, ele liga. Quando chega na temperatura, aí ele liga e vai baixando a temperatura. Quando chega na temperatura menor do que a que eu quero, ele desliga. Quando eu boto uma muito próxima da outra, ele fica ali, ele liga e passa aí ele liga e começa a resfriar. Aí ele vai dar uma baixadinha, aí ele desliga, né? Porque o controle da temperatura para desligar já está bem próximo da de ligar. Aí ele desliga. Só que ele desliga, mas ele vai dar uma esfriadinha. Então a temperatura baixa. Como ele está desligado, essa temperatura não baixa tanto. Aí depois começa a subir. Quando ela passa daqui, ela liga de novo. Só que aí ela dá uma subidinha, porque o ambiente ainda está naquela temperatura, né? Ele acabou de ser religado, e ele quando começa a resfriar, aí volta, e ele fica aí oscilando aí 2 graus mais ou menos, certo? Que aí é tranquilo para a levedura, tá? Por que a gente tem que manter essa temperatura? Vê só, a levedura, ela é um ser vivo, ela é um fungo, é da família dos fungos, que ele precisa de uma temperatura para trabalhar. Existem duas famílias de levedura, que são as famílias das Lager e a família das Ale. Né? As famílias das Ale, elas trabalham numa temperatura mais ou menos entre 18 e 24 graus e a das Lager entre 10 e 16 graus. Mais ou menos isso aí, certo? O que é que acontece numa fermentação? A quarta etapa, eu vou falar rapidamente aqui como é que se faz cerveja, tá? A gente pega os grãos, o malte, e a gente coloca ele moído numa água a 65 graus mais ou menos, que é para que as enzimas contidas no malte ali, elas transformem o amido do malte em açúcar e aquele líquido ali, e a gente extrai também sabores do malte nesse momento, certo? Mais ou menos 1 hora e meia até eu ter certeza que todo o amido foi transformado em açúcar, tá? E aí aquele líquido doce foi criado. Aí eu transfiro para minha panela de fervura, segunda etapa, certo? Segundo passo, e aí eu fervo. Nesse momento eu estou esterilizando, como eu falei, o meu líquido. Eu estou jogando para fora também com o vapor desse líquido fervendo sabores indesejáveis, que eu vou falar também desse momento, certo? Mas daqui a pouco no vídeo. E aí depois de ferver, é na fervura que eu coloco o lúpulo, certo? Lúpulo de amargor no início da fervura, lúpulo de aroma mais pro final da fervura, né? Para eu extrair os aromas e os sabores que eu quero, tal, seguindo a receita. E aí nessa fervura eu coloco o lúpulo e depois terminou a fervura, eu vou resfriar, que é o terceiro passo. Eu preciso resfriar rapidamente, eu uso esse aqui, que é um estilo de imersão, e eu uso gelo em volta, certo? E aí, depois que ele resfria, por que eu quero resfriar? Eu estava fervendo 100 graus. Eu preciso resfriar rapidamente. Porque o líquido estava, falando eu vou falar rapidamente também, só para contextualizar. O líquido ele estava fervendo e quando eu paro de ferver, eu começo a deixar ele com risco de contaminação novamente. Então, eu preciso baixar a temperatura rapidamente para eu colocar a levedura, porque quando eu coloco a levedura,
ela que vai se encarregar de se alimentar de todo o alimento, de que qualquer fungo, qualquer bactéria vá se alimentar para contaminar aquele líquido. É a levedura que vai tomar conta de tudo. Para que eu coloque logo a levedura, tem que baixar a temperatura para pelo menos o máximo que ela suporta. Se eu estiver fazendo um ale, for uma levedura ale, eu tenho que baixar a temperatura para pelo menos 24 graus, certo? Então eu baixo essa temperatura e coloco a levedura, e é aí que começa o momento da fermentação aqui no balde fermentador. O que é que vai acontecer nesse momento? A levedura ela vai se alimentar daquele açúcar que foi produzido, o amido foi transformado em açúcar, certo? E vai transformar em álcool e em gás. É aí que ela vai transformar aquele líquido em cerveja, certo? Até ali eu estou com um líquido que ele é doce e que ele tem um gosto de cerveja mais ou menos lá, mas como se fosse um suco, certo? E aí a levedura ela vai pegar e transformar aquilo ali, vai colocar o álcool e o gás nessa cerveja aí, certo? Isso é que é fermentar. E aí o que é que acontece? Nessa alimentação, quando ela se alimenta do açúcar, ela consome esse açúcar para produzir principalmente o álcool, né, na fermentação, porque o gás a gente normalmente coloca mais açúcar fermentável para ela produzir o gás na última etapa. Quando ela está transformando esse açúcar em álcool, ela trabalha numa velocidade ideal para transformar o álcool, né, para transformar o açúcar em álcool e trazer o sabor desejado para a nossa cerveja. Já é um parâmetro que a levedura tem que a gente deve seguir. Ela trabalha nessa temperatura. Se a gente bota uma temperatura elevada a 30 graus, ela vai começar a trabalhar mais rapidamente. E aí, quando ela trabalha mais rapidamente, ela libera sabores indesejáveis para a nossa cerveja, que é o danado do álcool fusel que eu falei, que é o danado dos fenóis, dos ésteres, certo? E aí, se a gente errar nessa temperatura, se a gente não tiver um controlador desse aqui, se a gente não tiver esse cuidado com a temperatura, ela vai trabalhar errado. Quando a levedura trabalha errado, ela traz sabores indesejáveis para a nossa cerveja. Ela é um ser vivo que a gente deve respeitar, certo? Se a gente deixa numa temperatura muito baixa, ela trabalha muito lentamente. E aí ela não vai transformar todo o açúcar em álcool. Na verdade, ela vai demorar muito. E ela vai também trabalhar de forma diferente. Então a gente precisa manter a temperatura que a levedura gosta de trabalhar para que a gente tenha os sabores que a gente quer para o estilo que a gente escolheu. Tá certo? Inclusive, existe até uma técnicazinha que a gente fazer depois a fermentação, o terceiro estágio da fermentação. O segundo estágio é esse estágio que ela transforma o açúcar em álcool e tudo, e trabalha na temperatura certa. Depois a gente dá uma elevada na temperatura, 1 grau por dia, certo? Que é para ela aumentar a sua velocidade de temperatura e consumir justamente ésteres e diacetil que porventura foram produzidos ali, né, que estão ali, porque a gente é cervejeiro caseiro, a gente faz as coisas de forma artesanal, né? Então a gente não tem aquele controle total, a gente não é uma fábrica que tem um controle total. Apesar de a gente fazer coisas com ingredientes frescos, a gente não tem um controle total, mas a gente se esforça e a gente tem com certeza um resultado muito melhor, porque uma coisa artesanal, um pão artesanal é muito melhor do que um pão de padaria feito todo dia. Essa é a comparação que eu faço de cerveja artesanal para cerveja industrializada, certo? Sim, a gente não consegue ter esse controle total da temperatura, mas a gente usa ela, a gente se esforça para controlar bem e a gente usa ela para ter o sabor que a gente quer. Então a gente eleva nessa terceira fase da fermentação, a gente eleva um pouquinho a temperatura, que é para a levedura ela consumir esses elementos, né, que foram porventura produzidos na nossa produção artesanal, uma temperatura ou outra que a gente não conseguiu manter, que acontece sempre, né? A levedura ela vai tratar de arredondar os sabores nesse momento, beleza? Então a segunda coisa foi controle inadequado de temperatura, que vai trazer esses sabores indesejáveis, beleza? Lembra que quando eu estava falando da fervura, que eu disse que a fervura ela ajuda a extrair sabores indesejáveis também. A fervura, além de ela sanitizar a cerveja, né, o líquido, ela vai passar 1 hora ali, ela também vai extrair o que a gente chama de DMS, certo? Que também ela extrai sabores oxidados.
né? Sabor de oxidado, sabor de coisa oxidada, certo? DMS é um sabor ele traz pra gente um sabor de milho cozido, certo? E o sabor de coisa oxidada é coisa enferrujada. Já aconteceu cerveja minha de eu sentir sabor de coisa enferrujada, um pouquinho ali. E para evitar isso, é você ferver bem por 1 hora. A fervura ela tem que ser por 1 hora, ela tem que ferver por 1 hora, certo? Para que ela extraia todo esse sabor, certo? É um cuidado que você precisa ter na fervura. É só isso que você vai evitar esse sabor de milho cozido ou sabor de coisa oxidada ou então até de papelão velho, né? Esses sabores, se você não fizer uma fervura bem feita, são sabores que vão terminar ficando na sua cerveja, que você não quer, certo? Então, cuidado nesse espaço. É por isso que eu digo, fazer cerveja artesanal é um hobby, ele é muito interessante, porque ele ocupa a sua cabeça em cada passo. Cada passo que você der tem um porquê e também tem um cuidado que você precisa ter para que esse passo seja bem feito e a sua cerveja, no final das contas, tenha aquele sabor delicioso que você não vai encontrar em lugar nenhum, em supermercado nenhum, que é aquela cerveja que você fez, da forma que você fez, com os sabores que você queria, tá certo? Vamos para mais um aqui. Se a gente, na abraçagem, primeira etapa, se a gente erra na temperatura, a gente precisa ter cuidado com a temperatura. Eu falei aqui da temperatura da fermentação, né? Mas na abraçagem, a gente também precisa manter uma temperatura, que é uma temperatura até mais chatinha de você manter, que é, você bota os grãos numa água que ela vai ficar ali, dependendo da sua receita, vamos supor, de 65 a 68 graus, tá? Você precisa manter essa temperatura. Só que você tá com uma panela cheia de grãos, cheia de água, com o fogo ligado, e você precisa ficar monitorando o fogo ligado ou desligado. Quando chega na temperatura, você desliga o fogo. Se a temperatura baixar demais, você tem que ligar o fogo. Então é 1 hora e meia você monitorando essa temperatura, certo? Se a temperatura, se ela fica ali 68 graus mais ou menos, a cerveja vai ficar mais encorpada. Se ela baixa para 62, a cerveja vai ficar mais seca, certo? Então, só nesse erro de temperatura você vai alterar o estilo da sua cerveja. Você vai alterar o sabor que você quer para o resultado final da sua cerveja, certo? Então, se ligar na temperatura da abraçagem também. Uso de ingredientes baixa qualidade, certo? Você pode ter aí, se você usar, sei lá, malte velho, malte que já passou, lúpulo que já passou da validade, lúpulo que estava guardado aberto na geladeira, certo? Você pode ter sabores menos intensos. Por exemplo, você tem um lúpulo que ele vai trazer um sabor de laranja, de maracujá, e aí ele tá lá aberto no seu freezer, não sei o que, e aí você perdeu aquele sabor, tá há muito tempo, tá há mais de 2 anos lá, e aí perdeu esse sabor, aí você não vai ter a quantidade de aroma, de sabor, que aquela quantidade de lúpulo que você botou na sua cerveja vai dar. Vai ter um sabor menos intenso. Ou então, aparecer um sabor indesejável mesmo, um malte que esteja ali velho, sabor de velho, coisa velha. Então, é você tomar cuidado para você fazer cerveja com ingredientes frescos, né? Aqui eu faço o seguinte, aqui a gente tem uma casa que vende insumos, né, que é a Agulha do Malte, que aí eu peço os insumos no dia de fazer cerveja, ou um dia antes, porque eu peço o malte já moído, quando chega moído eu boto na geladeira, que ele conserva ali, para eu fazer a cerveja no mesmo dia ou no outro dia. Então, eu só peço quando eu quero fazer a cerveja no dia, justamente para evitar de eu estar guardando aqui. Eu não tenho espaço para guardar ingrediente, né? Eu não tenho espaço para guardar malte e lúpulo, né, de forma correta e que vá manter o padrão de sabor daqueles ingredientes. Então, você precisa usar os ingredientes frescos, isso é uma coisa bem óbvia, né? Para você não ter os sabores diminuídos da sua cerveja ou ter sabores que vão aparecer ali que você nem sabia de onde era, certo? Outra coisa com ingredientes é você acertar na quantidade que a receita pede. Por exemplo, se a minha receita de uma APA, ela pede 10 gramas de lúpulo magno no momento do início da fervura, que é onde eu vou extrair o amargor do magno, e eu, em vez de botar 10, eu boto 20. Ela vai ficar muito mais amarga do que o estilo que eu quero, do que a APA,
ela vai para onde? Ela vira uma IPA. Eu não quero IPA. Então eu errei a quantidade. A minha cerveja, em vez de ficar uma cerveja mais leve e frutada, ela ficou uma cerveja muito mais amarga do que eu queria. Então a quantidade de malte, por exemplo, se eu vou fazer uma leva de 10 litros, boto 3 quilos de malte, vai dar mais ou menos de malte base. Vai dar mais ou menos aí um teor alcoólico de 6,5% a 7%. Se eu quero uma cerveja leve, eu exagerei no malte. Eu diminuo, vou para 2,5%, né? 2,300. E aí boto outros maltes para dar um sabor e tal. Mas isso aí, a quantidade de malte, ela vai interferir diretamente no sabor da minha cerveja e no teor alcoólico da minha cerveja. Né? Porque lembra, a gente bota o malte na água quente, e aí o amido do malte é transformado em açúcar, e na fermentação esse açúcar é transformado em álcool. Ou seja, quanto mais malte eu vou ter mais amido, quanto mais amido, mais açúcar, e quanto mais açúcar, mais álcool. Então, quanto mais malte, mais álcool. Então, se eu quero um teor alcoólico de 5% da minha cerveja, eu vou botar ali, sei lá, 2 kg de malte, 2,5. Aí tem uma conta para fazer, né? E se você errar nisso, você vai, né, ter seus sabores, a sua cerveja vai ter sabores completamente fora do que você queria. Se você errou no lúpulo, vai estar fora do que você queria também, beleza? Por último, eu queria falar rapidamente que é oxidação pós-fermentação. Fermentou e a cerveja ela foi exposta muito ao oxigênio, é até bom que eu vou explicar por que eu uso esse tubo aqui para engarrafar minha cerveja. Ele é o seguinte, ele é colocado aqui no bico da mangueira, certo? Imagina que isso aqui está cheio de malte, de mosto, de cerveja, né? E eu vou engarrafar agora, botar naquela minha garrafinha que eu mostrei ali. Aí eu acoplo isso aqui, abro, só que o líquido ele não vai cair aqui por baixo não, certo? Por quê? Porque eu tenho uma válvulazinha aqui embaixo, certo? O líquido ele vai vir aqui por cima e ele vai tampar, ele vai parar aqui, porque esse aqui está fechando. Só que, se eu empurrar aqui, eu abro a válvulazinha lá dentro e o líquido cai. Isso é para quê? Vou fazer uma demonstração aqui. Eu vou imagina que eu vou engarrafar essa cerveja, isso aqui tá fixado lá ali no meu balde fermentador, e aí eu faço assim, ó. Eu enfio na verdade, isso aqui vai estar acoplado, né? Eu enfio a garrafa até a válvulazinha tocar no fundo. Quando ela toca no fundo, o líquido começa a sair. E o líquido, dessa forma, ele começa a sair lentamente, ou seja, ele não cai direto, ele não cai rapidamente, ele não cai fazendo espuma, ele não cai oxigenando. E o que eu menos quero nesse momento é oxigenar o meu líquido para não oxidá-lo, para não dar aquele sabor de oxidação. Então, cuidado na hora de engarrafar tem que ser grande para que esse líquido ele não fique com muito contato com o oxigênio. Que ele, quando caia na garrafa, quando você vai engarrafar, ele não borbulhe muito, ele não faça aquela oxigenação. Sabe quando você vai beber um vinho? Você abre a rolha e tal, e você tem até um oxigenador de vinho que faz com que ele borbulhe para cair na garrafa, porque o vinho, quando ele oxigena, ele abre os sabores. É o contrário, nesse momento é o contrário, certo? Ele abre os sabores. Então, o que eu não quero nesse momento do engarrafamento da minha cerveja é essa aeração. Eu vou querer, no momento antes de inocular a levedura, eu vou querer aerar para deixar o líquido bem aerado, para deixar ele saudável para a levedura trabalhar nele. Mas no momento que já fermentou, eu vou colocar na minha garrafa, eu não quero que ele vá ali sem muito contato com oxigênio, justamente para não oxigenar demais e não terminar oxidando a minha cerveja. Beleza? Então, essa oxidação ela vai trazer um gosto de papelão, de vinho velho, ou então aquele sabor metálico. Eu já tive cerveja com sabor metálico, pouquinho, mas tive, né? E fui aprendendo com isso tudo. Beleza? Galera, foi um conteúdo bem denso aqui. Eu queria pedir de novo aqui para vocês curtirem e compartilharem, certo? Para que mais pessoas tenham conhecimento desse assunto, né? Para elas entenderem os cuidados necessários, a importância desses cuidados, né, para você ter um resultado satisfatório quando estiver fazendo a sua cerveja. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.